Estamos de volta. Os desafios para estados e municípios honrarem os compromissos, manterem o equilíbrio orçamentário sem descontinuar os serviços que prestam. Essa é a conversa de hoje aqui no Melhor e Mais Justo. E dela participam comigo Flávio Arantes, pesquisador do Centro de Estudos da Conjuntura e da Política Econômica da Unicamp, e Carmen Bressani, advogada e coordenadora do Núcleo São Paulo da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu prometi no primeiro bloco que a gente voltaria então falando de estados e municípios, e os nossos internautas que fazem com a gente o programa durante as gravações, à tarde, mandaram perguntas. André Castro pergunta: o que municípios e estados podem fazer em seus âmbitos em relação aos cortes sociais, das políticas sociais? A Lúcia Santos, ela pergunta: a quem interessa a dívida dos municípios? A quem interessa endividar mais os municípios? E o Paulo César Teixeira diz o seguinte: combater as verdadeiras regalias como as que os membros do judiciário e da classe política recebem, também não ajudaria um pouco a equilibrar as contas públicas? Esse bloco eu vou começar com a Carmen. Bem, eu vislumbro que, pelo que está colocado aí, realmente os estados e municípios vão sofrer muito mais, sofreriam muito mais se essa PEC for aprovada. Eu espero que não, que a pressão popular realmente seja muito grande para pressionar contra e que esse Congresso possa reverter isso e não aprovar, porque já a situação é complicada, né? Complicada porque os repasses federais são mínimos, como a gente viu. Existe uma dívida, que depois podemos falar sobre ela, uma dívida de estados e municípios. Para com a União. Para com a União, em que a União cobra de estados e municípios o maior juros de todo o planeta. Do planeta, esse é do planeta. A União cobra de estados e municípios o maior juros do planeta. Então, eu vou, só para ter uma ideia, né? O município de São Paulo tem uma dívida, tinha uma dívida contraída na época do prefeito Pita, primeiro com o Maluf, depois com o Pita, uma dívida Pita, absolutamente ilegal, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque foi fruto de 3 CPIs, uma no Senado e 2 na Câmara Municipal de São Paulo, e o Pita foi condenado. Várias intermediadoras do negócio foram condenadas por fraudes em precatórios. E a nossa dívida mobiliária é fruto dessas fraudes do Pita e Maluf. Ora, essas fraudes deviam ter sido cobradas de Pita e Maluf, e não da população. Ficaram para o município. Isso representou, né? Essas fraudes foram crescendo com uma inflação que estava grande à época, representavam no ano de 2000 11 bilhões. A União disse assim: eu compro essas dívidas do município, eu compro porque o município não estava pagando mais, e eu vou resumir a história da coisa, porque ela é longa, mas, enfim, São Paulo paga 9% de juros, mais IGPDI. O IGPDI é um índice que nem é de uma fundação oficial, mas sim da Fundação Getúlio Vargas, que coloca até taxa de câmbio no meio. É um dos índices mais altos que existe. Somado a 9%, dá no acumulado a maior taxa do planeta existente. Né? Quer dizer, a União... Isso ao ano? Ao ano. Então, a União, ela ela pratica usura com estados e municípios. Bom, resultado da coisa: esses 11 bilhões em 2000 que foram renegociados com a União, até dezembro de 2015, foram pagos 25, ou seja, mais do que o dobro do que tinha sido emprestado, e a gente deve mais do que 70 bilhões. O Tribunal de Contas da União tem um relatório que diz: a dívida do município de São Paulo é impagável. E é impagável, né? E isso tem comprometido 13% da receita
Municipal, 13% é muita coisa. Né? Quer dizer, já chegam poucos recursos da União. E ainda o município, e o Estado a mesma coisa. Baixa o Estado capacidade de arrecadação também, né? O município por si tem baixa capacidade de arrecadação, e aí tem depende baixa, de transferência e chega pouco. Né? Exato. Aí então, ele em si não consegue. Então você recuperar. veja, quem está ganhando com tudo isso, né? E por que a União não abre mão disso de jeito nenhum? Porque essa é uma das respostas aqui, né? Quem é que ganha com a dívida dos municípios? Quem ganha? Essa dívida, quando é paga para a União, ela tem o endereço certo. Ela vai para pagamento de dívida da pública. Aquela dívida que eu mostrei lá dos 42%, dos 42% do orçamento ela federal. tem esse caminho certo, né? Então, cortar os gastos de funcionários públicos, né? Não é nada, a gente, ao contrário, a gente tinha que aumentar a máquina pública. Nós temos pouquíssimos médicos, nós temos pouquíssimos educadores e mal remunerados ainda. Os nossos professores são mal remunerados, tinham que ser muito melhor remunerados. O judiciário é carente de todos os tipos de mão de obra, desde desembargadores, magistrados, até o pessoal de apoio. E aqui outra resposta, porque o Paulo César dizia, e combater as regalias e os privilégios das castas superiores do funcionalismo público, digamos assim, né? Certas carreiras do não do magistério, o magistrado, a magistratura, né? Juízes, desembargadores, ministros e tal. Isso não significa nenhuma deputados, poeira. senadores. Mas todos os pagamentos que a gente tenha, eu acho que precisam ser revistos, todos os privilégios exacerbados têm que ser revistos. Principalmente, eu acredito que o maior problema esteja talvez até no legislativo, né? Mas tudo isso somado é uma poeira no orçamento, se você compara com a dívida pública. Aqueles 42,43% em 2015 que nós pagamos, representaram em reais 962 bilhões, quase 1 trilhão pagos em 2015. Se você divide isso por 365 dias do ano, dá 2 bilhões e 600 milhões por dia. A construção do estádio do Corinthians em Itaquera custou 1 trilhão. Então nós gastamos com a dívida pública 2 Itaquerões e meio por dia. É muito dinheiro. É uma coisa que... 1 trilhão não, 1 bilhão, né? Desculpa, 1 bilhão. 1 bilhão, eu estava aqui pensando. Não foi tão foi caro, mas não tão caro. 1 bilhão. 1 né? bilhão. Se você comparar com 2 bilhões e meio que se gastam por dia com a dívida pública, você vê que você gasta com esse esquema da dívida, 2 estádios e meio da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo por vez. Flávio. Eu queria retomar da PEC, acho que foi a primeira questão que você colocou. Da Lúcia. A quem interessa, a primeira do André, então. O que municípios e estados podem fazer em seus âmbitos em relação aos cortes das políticas sociais? A PEC 241, o primeiro artigo dela, que ele modifica alguns artigos da Constituição. E no artigo 101 da Constituição que ele tenta modificar, ele diz que os cortes vão cair sobre a União, deixa bem claro isso. E aí no artigo que ele tenta modificar, 102 da Constituição, ele diz que as transferências constitucionais, né, legais, elas não vão ser... Não estão dentro. Não estão dentro dessa conta. Então está tentando aí, de alguma forma, proteger a educação, saúde, que são os maiores aí. Mas aí se você pensar o seguinte, se o Estado brasileiro, historicamente, ele é importante para a economia brasileira. E o Estado, né, o governo federal, ele só faz essas transferências se a economia crescer. E a economia brasileira, historicamente, só cresce porque tem um Estado forte. E aí não é só o Estado atuando, é o Estado incentivando também a iniciativa privada a atuar. Se com os cortes públicos, que dão, principalmente, né, historicamente, vem sempre por meio do corte de investimento, a economia não cresce a arrecadação, e aí não cresce as transferências que se dão para estados e municípios. Então, por esse lado, a PEC, apesar dela diretamente não afetar estados e municípios,
mesmo através das transferências constitucionais, legais, obrigatórias, vai afetar porque vai diminuir o volume de recursos repassados para estados e municípios. A outra coisa... Né? Porque se você congela por 20 anos, só recompondo pela inflação, esses 9% que vão a estados e municípios do bolo, se o bolo ficar parado, o bolo das despesas primárias, mesmo que eu tenha crescimento do PIB, aumento da receita, o aumento da receita, crescimento do PIB vai para o pagamento da dívida. E os recursos primários ficam congelados por 20 anos, com uma revisão no 10º ano aí, se ficarem de fato congelados, esse valor, embora nominalmente ele seja o mesmo ou corrigido pela inflação, o valor real vai cair. E já tem contas, né, mostrando que, por exemplo, na saúde, numa hipótese conservadora, a saúde perderia em 20 anos algo perto de 400 bilhões de reais. Tá certo? Isso vale para educação, etc. Então, é óbvio que os repasses da União, também em valores reais, né, eles vão declinando ano a ano, né, da União para os estados e municípios. E é óbvio que estados e municípios perderão muito. Então, não se deixe enganar por certas falas que tentam dourar uma pílula e ainda culpabilizar a população brasileira, dizendo assim, o que vocês querem? O governo anterior gastou muito, gastou mal e agora tem que fazer alguma coisa. Vocês não querem que faça nada? Deixa aí tudo pro vinagre? Fala, não, vocês estão vendo aqui, né? Tanto o Flávio quanto o Carmen dizem, não, tem que fazer alguma coisa, mas não é onde eles estão fazendo. Tá certo? E outras transferências que também existem são que a gente chama de discricionárias, né? Então, por exemplo, uma prefeitura para fazer uma creche que não tem recurso, ela faz um convênio com o governo federal. E esse convênio ele é uma transferência, mas não ela é de um contrato. E esse dinheiro é muito mais fácil de ser retido, de não ser passado para o município, do que o federal. Então isso também, né, vai impactar de fato estados e tem municípios. Uma série, para dar o exemplo que você deu, no campo do teu exemplo, há uma série de políticas públicas, políticas sociais, por exemplo, no campo da saúde, cuja a verba federal financia o serviço nos municípios. Né? Vou dar um exemplo, de um grande programa que foi feito pela presidenta Dilma em 2011 e está em desenvolvimento, que é o Viver Sem Limites, que é uma política pública de nível federal, mas na gestão tripartite do SUS para as pessoas com deficiência. E se criou centros especializados de reabilitação no Brasil inteiro, nos municípios, tá certo? Foram habilitados. E o dinheiro é transferido do governo federal para os municípios gerarem serviço. Se esse dinheiro seca, como é que os municípios vão manter esses serviços abertos? Você que está no município, que a gente vive nos municípios, perderá esse serviço, porque os municípios não terão condição de bancá-lo por conta própria, no seu próprio orçamento. Era o orçamento federal que, se ficar congelado, muito provavelmente vai ser, no mínimo, será insuficiente para cobrir as despesas. E no máximo será cortado e esses serviços vão por água abaixo, tá certo? Sim. E só um dado da saúde, que a inflação da saúde é muito mais alta do que a inflação oficial, porque a gente sabe que a inflação oficial é uma média, né, de vários preços. Então, mesmo se você corrigir o serviço da saúde pela inflação oficial, eu tenho dado de 2014 de que a inflação de saúde foi de 19%, enquanto a oficial do IPCA, que é o índice que vai ser usado no ano de 2014, de 10% no ano todo. Ou seja, quase o dobro, né? Quase o dobro. E aí, então, ou você vai deixar de fazer algum exame, ou vai deixar de fazer algum procedimento, porque mesmo que você recomponha, né, nominalmente, não vai ter capacidade de acompanhar os avanços que são próprios da saúde. E ainda, além disso, né, vamos imaginar até que fosse equivalente. Vamos imaginar que fosse, que não é, né? Não é. Obviamente os gastos são maiores, mas vamos ainda imaginar que fosse igual. Esse ano gastamos tanto, o ano que vem vamos gastar o mesmo tanto e gastando bem com a saúde. Muito bem. E os que nascem? Porque a população cresce. Envelhece. 2 milhões de pessoas ao ano, mais ou menos. Sim. As pessoas ficam mais velhas, demandam mais a área da saúde. E esse grupo extra que chega, né, dos nascimentos e dos envelhecimentos, se o valor é o mesmo, você vai ter que pegar este valor
E dividir por mais gente. E dividir por Portanto, mais gente. o valor per capita vai ficando cada vez menor. Vai ficando muito menor. Né? Então, quer dizer, essa correção, ela vai diminuindo ao longo do tempo, tanto para a saúde, tanto para a educação e para todas as demais. Saneamento entra na conta. Saneamento. Eu preciso, infelizmente, estão me avisando aqui, o nosso tempo já estourou, eu preciso terminar, quero agradecer muito a Carmen, ao Flávio, Obrigado. E claro, agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. A gente continuará juntos pela democracia, pelo Estado de Direito no Brasil, e lembrando que eu tenho ouvido os defensores da PEC 241 dizer que essas críticas que estamos fazendo são bobagens, né? Eu diria o seguinte, você que está nos assistindo, veja bem quem está dizendo bobagem e quem tenta te enganar. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.